Então, o portfólio que eu escolhi para apresentar de alguém que eu gosto é um portfólio de um amigaço meu que sempre foi meio menino prodígio, não vou mentir. Mas o que eu gosto do portfólio do Chris é que é um portfólio bem simples de entender, honesto, tipo assim, não tem trilhões de coisas para explicar um projeto. É, os sketches são legais, são interessantes de ver. Não necessariamente são os sketches mais refinados e com medidas e com. Não tem nada de muito complexo nesse portfólio. E é isso que eu acho que eu queria mostrar para vocês, assim, que eu curto muito, assim, no trabalho do Chris, assim, essa simplicidade da execução do portfólio. De quebra, o que eu gosto muito do portfólio do Chris é essa ideia dele de ter esses gifzinhos, ter essas pequenas animações, né, de frames que contam uma história do produto sem necessariamente ser uma coisa muito complexa. E eu gosto como ele faz o layout bem organizadinho da informação. É, vou começar então aqui com esse projeto em específico, porque ele é um projeto bem clássico de industrial design, né? Tipo, do que a gente de fato faz. Mas o que eu gosto nesse portfólio dele são algumas coisas, né? Primeiro que o layout está bem limpo, está bem organizado. Eu gosto desse cantinho arredondado das imagens. Eu acho que isso mostra o cuidado que ele teve de fazer o layout bem user-friendly, bem simples, mas mostra que tem um cuidado e um refino ali no que está sendo apresentado, sabe? E aí aqui ele já começa com uma imagem, tipo, mostrando um ambiente que eu gosto muito, assim. Eu gosto dessas imagens que são. Não precisa ser uma imagem que é necessariamente, tipo, um super incrível ambiente, um apartamento show perfeito. Não, é um ambiente bem curado, mas simples, assim. Não precisa ser nada muito extravagante ou super minimalista. Não, tem algo aqui que eu consigo trabalhar e compreender o que ele tá querendo comunicar, sabe? E aí aqui ele tem umas imagenzinhas rápidas do produto, né? Dos 3 produtinhos que fazem parte dessa coleção que ele desenhou, que é um controle remoto, um termostato, né? Que aqui a maior parte das casas tem esse termostato na parede, né? Que você ajusta a temperatura do ambiente. E acho que algum tipo de USB ali que conecta num device, né? Para poder mandar o sinal do sistema, né? E aí aqui ele bota umas imagens, tipo, mostrando os desenhos, que são um desenho simples, de novo. Tipo assim, ele tá me comunicando bem o que ele tá tentando fazer, qual é o objetivo dele com o projeto. E não precisam ser sketches totalmente refinados ou com todas as linhas perfeitamente retas. Não, eu consigo entender o que ele tá fazendo aqui com um desenho que eu tenho certeza que era muito mais um pensamento, ele tirando um pensamento da cabeça e colocando no papel, do que ele tentando posar de super sketcher e tentando fazer desenhos perfeitos. Eu acho que aqui eu consigo ver muito bem o que estava na cabeça dele quando ele desenhou esse projeto. Que eu curto muito, eu gosto muito quando tá bem feito assim. E aqui, de novo, né, essa simplicidade em apresentar mockups, apresentar até esses layouts no papel, no cardboard, né? Tipo assim, no papelão. Eu acho que tudo isso é muito válido, assim. Eu acho muito legal de ser uma maneira de você apresentar os conceitos, assim. E eu tenho certeza que ele fez isso em, sei lá, 20 segundos, sabe? Tipo, é um negócio tão simples que te dá uma resposta tão rápida do que você tá testando que todo mundo compreende que isso são maneiras fáceis de apresentar conceitos, sabe? Aqui são os renderings um pouquinho mais refinados para mostrar, enfim, desenvolvimento de forma, né? Aqui ele está olhando com um pouco mais de cuidado para as superfícies, né, do produto. E aqui eu gosto muito dessa silhueta aqui mostrando a família dos 3 produtos, como que elas se encaixam, né? Como que a linguagem é traduzida para os outros produtos dentro da mesma coleção, né? E
Aí a tal da parting line que a gente tava falando outro dia, né? Tipo, o penso aqui de colocar a parting line no meio com o produto arredondado, ou no meio com o produto chanfrado, ou você coloca a parting line em cima e o produto é mais abaulado embaixo. Acho que esse penso aqui que falta muito na galera que tá começando, tipo, é uma grande diferença. Claro, de novo, né, como é que essa parting line, ela acontece em todas as famílias de todos os produtos de uma maneira coesa, entendeu? Tipo assim, o último ali talvez esteja um pouquinho off, mas os outros 3 primeiros, você claramente vê que a parting line tá toda no mesmo lugar, né, independente de qual produto da família você tá desenhando, né. Mas Eh ali eu acho que o que ele tá mostrando ali é que ele escondeu a parting line porque na fachada do produto se encaixa, né? Então não tem a parting line é na face do produto ao invés de ser no lado. E o Ao que invés tem do do lado lado, são exatamente. as outras coisas, são os acessórios ou a capinha da bateria ou o que for. Sim. E aí aqui é o Exatamente ali, produto é o que também. ele escolheu, né? Que a face do produto é o que tá encaixado, então não tem divisória nenhuma do lado. Não tem exatamente, não tem É divisória muito bom. nenhuma, o produto fica limpo. E é aqui algumas imagenzinhas da mãozinha, né, ali encostando no termostato. Fazer essas montagens, sei lá, antigamente era difícil pra cacete, assim, montar uma coisa boa no Photoshop e Hoje tal. você faz isso com AI, tipo assim, de uma maneira muito É, ridícula. segundos, você faz o render, apaga ali uma área onde tira uma foto assim com um mockup, monta em cima, pede o Photoshop ali pra fazer o infill ali, o in painting e tá pronto. E aí aqui mostrando diferentes acabamentos, né. Aqui eu acho que ele pecou um pouquinho, podia ter explorado um pouco mais e ter apresentado alguma coisa um pouquinho melhor, mas ainda assim, tá honesto. Assim, não acho Uhum. que tá de todo ruim não. Não seria a É. imagem que eu terminaria o projeto, tá, eu terminaria com outro hero shot mais legal. Uhum. Mas aí eu queria comentar uma coisa que eu gosto muito no trabalho do Chris em geral, assim, ele faz isso muito em tudo que ele apresenta. Ter esse blurb do finalzinho falando o que que ele aprendeu quando ele fez esse projeto. Eu acho que isso pra quem tá começando ou pra quem tá num nível, tipo, mid-level, júnior e mid-level, eu acho isso fundamental, de você colocar, mesmo que seja um textinho curto, "Nesse projeto eu aprendi XYZ", porque isso mostra que o projeto valeu a pena. Tudo que você montou, que você mostrou lá de cima a baixo, valeu a pena por esse aprendizado que você teve nesse projeto. E eu acho que isso é importante para saber quem está querendo te contratar saber o que você está aprendendo ao longo do que você está desenvolvendo, sabe? Eu acho isso bem legal. É, Eu vou abrir a página dele do About, porque eu gosto muito de como que ele se apresenta, assim. Eu acho que é um pouco diferente da nossa geração, né? O Chris é um pouco mais novo que a gente. Mas eu gosto muito, assim, de usar os emojis, de ficar um negócio mais approachable, assim, né? Eu gosto bastante da maneira como ele se apresenta, assim. E aí, o outro projeto que eu queria mostrar era esse aqui do Terraforms, que é um outro case dele também, que eu acho que ele fez junto com o Betuel, é, que eu gosto bastante, sim, de das explicações não necessariamente serem através de texto, é muito visual a imagem. Você compreende exatamente o que eles estavam tentando fazer, o que eles estavam olhando quando eles desenharam isso. E de novo, volta para aquela história do que a gente falou, né, de não necessariamente ter que resolver um problema, mas acho que observar alguma coisa interessante que tá no teu radar e desenhar com aquilo na cabeça, assim. Eu gosto bastante desses approaches também de projetos. E aí daqui eles pulam para algumas imagens mais conceituais, assim, mas você começa a entender o que eles estão olhando aqui, né? Essa ideia de texturas e brincar com texturas em produto, né? Esse projeto ele é bem para uma parte de visualization, assim, também, né? Eles estavam tentando montar esses objetos que tinham formas interessantes de renderizar e criar visuals legais, assim, né? E aí acho que é uma coleção de acessórios de office, né? De ambientes de trabalho. Enfim, eu gosto bastante. Eu acho que. Eu não sei se eu gosto da solução final, do que eles desenharam, mas eu gosto da maneira como é feita, assim. É um desses que você vê, assim, é bem apresentado, esses ícones aqui, né? Tipo, você faz do produto um ícone, eu acho que
A apresentação é boa, eu acho o produto péssimo, mas aí enfim, não, o que eu tô olhando aqui realmente é o cuidado, a atenção ao detalhe, o visual. Se eu estivesse avaliando esse portfólio, eu falaria, pô, tá, o produto é legal, mas eu sei que a intenção dele aqui não foi fazer um produto útil. A intenção dele não era Útil, fazer um produto para vender para 1 milhão de pessoas. Era fazer esse produto intencionalmente desse jeito. A utilidade, de novo, eu acho ruim, mas eles também provavelmente sabem enfim, sabem que isso não seria um produto pela utilidade, é pelo rolê estético aqui que funcionou bem. é. E eu gosto muito disso, né, de novo, voltando ao eu sou a grande defensora dos GIFs, mas eu gosto muito disso, dessa montagem dessas peças de uma maneira muito simples. Cara, isso são 2 renderings, gente, sério, tipo, Uhum. é muito simples. 2 não, né, 3, que são 3 imagens, mas assim, são 3 imagens que ele colocou uma em cima da outra e criou esse visual super legal e super intuitivo, assim, super fácil de compreender o produto. E eu acho que nem precisava dessa imagem depois, né, sinceramente, tipo assim, o GIF já conta tudo, né, de como que esses produtos encaixam. Esse aqui, aí eu não vou conseguir defender meu amigo, eu acho essa página muito ruim, com, com o fundo preto e os sketches passando em GIF. Eu gosto do GIF, mas não gosto do preto em volta. O GIF para mim funciona quando você está mostrando uma sequência de um movimento, de uma interação. Quando é um GIF que aqui eu não estou conseguindo nem entender o desenho. Se eu fosse uma página, um estilo de todos os desenhos num layout interessante, legal, aí consegui ver o penso todo, as formas diferentes que eles chegaram e tal. Sim, Mas aqui é só um choque de um monte de coisa que não tá me informando nada. eu concordo. É difícil de compreender os desenhos, né? E aí aqui eu gosto disso também, mostrando que eles estavam trocando por mensagem, tipo assim, os desenhos que eles fizeram no sketchbook. Eu acho isso fenomenal, assim, encontrar essas maneiras de apresentar o processo de uma forma mais simples e mais intuitiva. Cara, quantas vezes que eu sentei, tipo, no metrô e rabisquei um negócio com o dedo até, sabe? Até eu chegar no trabalho e ter, tipo, aquela ideia guardada pra eu trabalhar depois, sabe? Eu tenho feito isso bastante, assim, de carregar o notebook e desenhar no metrô, ou rabiscar uns negócios, tipo, deitada no sofá, que eu pensei e tá ali o desenho, entendeu? É, apresentar essas É ideias ordinárias, eu acho fantástico, assim, encontrar maneiras de fazer isso. é. Até tinha umas pessoas que tentaram fazer isso com a gente, assim, na escola, tipo, sempre carregam um sketchbook e tal. Na época você ficava, pra quê? Não sei o quê, mas, tipo, conheci muito design, assim, sensacional, que isso é um rolê que eles forçaram neles mesmos, assim, de, tipo, sempre carregar um É. sketchbook, tá Eu sempre. odeio, tá? Eu acho que meus desenhos ficam uma merda se eu desenho na rua, assim. Eu não tenho posição direito pra desenhar, eu não gosto, acho que é um cocô. Mas pra eu guardar aquela ideia na minha cabeça, sempre funcionou. Sempre foi bom ter o sketchbook comigo. De amigos, é isso que eu tenho pra apresentar. Só tem esses amigos. Eu sou uma pessoa de poucos amigos, assim, eu confesso. É. Mas, É mais que a gente pode mostrar, acho que para mostrar, assim, a realidade, ah, acho que para ficar mais fácil mostrar, assim, como que a gente pensa em montar o nosso portfólio hoje. Eu acho que todo mundo viu o nosso portfólio, sei lá, projetos antigos e o quão ruim eles podem ser. O que eu quero mostrar aqui é a intenção de fazer o portfólio, né? Porque uma coisa é a intenção de fazer um projeto. Às vezes tá na faculdade, você tá fazendo aquele projeto, às vezes para passar, às vezes tá fazendo aquele projeto para realmente ser uma coisa que você vai mostrar para alguém, ou porque é um negócio que você curte muito. Mas aí, muitas vezes, de novo, né? A gente falou sobre isso, mas chega na hora de mostrar, de aplicar para uma vaga, seu portfólio tá bem chinfrim. Então, muitas vezes, boa parte dessa galera que a gente mostrou hoje e que você vê por aí, tem aquele momento que todo designer vai fazer um projeto para o portfólio. Que é tipo, dentro dos skill sets que eu quero ter, ou que as vagas que eu estou procurando procuram, tem essas lacunas aqui. Como que eu vou preencher isso? Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, esse portfólio aqui, o portfólio você nem é o meu, ah, como é que fala, domínio, porque eu não uso esse portfólio mais. Esse portfólio, sei lá, quase 4 anos, mais ou menos, 5 anos de idade. Mas com uma coisa ou outra aqui mais não. Mas esse aqui foi praticamente o portfólio que me conseguiu trabalhar na Microsoft hoje. E na época, uma coisa que eu sentia muito no meu portfólio faltava
fotos muito boas de processo. Essas, tipo as fotos que eu mostrei ali da Rafa, ah, ou algumas das que eu mostrei do Chris. Tipo, a foto com a mão, a foto com no fundo branco bonito, foto de protótipo. Eu não tinha muito isso. Então, nessa época, eu decidi fazer dois. Eu estava fazendo um monte de projeto para portfólio e eu fiz dois desses só pensando em fazer isso, só pensando em fazer processo mais do que o produto em si. Uhum. Então, eu fiz esse produto na época que foi um negócio de respirador e tal, e fiz esse pedal aqui que eu falei dele sobre isso, sobre ele outro dia. Essa ideia desse respirador é só tem esse mundo inteiro de breath analysis como é que fala? Em medicina, que é você consegue analisar pelos gases que vêm da sua respiração, você consegue ter alguns marcadores ali que podem indicar, por exemplo, que você pode ter um câncer, por exemplo. Então tem coisas muito interessantes que vêm de análise de respiração. E, e aí o meu rolê todo eu quero pensar, pô, esse negócio é muito, muito interessante. Os sensores para isso eles estão ficando cada vez menores e mais simples de fazer e de colocar por aí. E se a gente trouxesse isso para casa? Como que seria um produto desse na casa das pessoas para fazer uma medicina mais de acompanhamento preventivo? Ah, mas enfim, e até porque isso, enfim, eu não preciso explicar o projeto todo aqui, mas isso alinha com um monte de trends da população envelhecendo, o sistema de saúde ficando sobrecarregado e tal. Então eu comecei já com essa ilustração que eu queria fazer uma ilustração 2D bonitinha para mostrar ah, o que afeta o seu organismo e a sua saúde e da sua respiração, o que a gente consegue identificar. Então, dá para identificar câncer, doenças respiratórias, fígado, metabolismo, enfim. E tem esses produtos hoje em pesquisa, em hospitais, que fazem isso. E você vê que eles estão ficando menores, tá chegando em alguma coisa que dá para você fechar o olho e quase ver assim em casa. Então, eu fiz essa pergunta aqui: qual que é o próximo produto? E Uhum. aí, de novo, né, o rolê todo aqui, beleza, eu achei essa história, né, eu nem lembro como, mas eu acho que eu vi algum artigo, alguma coisa assim que me deu esse gatilho, mas o rolê todo aqui pra mim era, eu preciso fazer fotos boas. Então eu sempre curti essas fotos de arquitetura que tem lá o ambiente, aí as pessoas andando assim, tipo, o vulto, né, com uma exposição grande. Então eu fiz Uhum. a mesma coisa aqui. Acho que quase tudo que você vê nesse portfólio vem a ideia do. Você estava falando ali do meu portfólio antigo, né? Faltou a direção criativa ali. E aqui foi só isso, o portfólio quase inteiro, o produto quase inteiro é pensando nisso primeiro. Então Uhum. essa imagem aqui, esses desenhos, eu fiz mais desenho para colocar na parede do que desenho para pensar o produto. Ah, e aí coloquei na parede, isso aqui eu fiz lá na Eggs, na Noruega, eu usei o estúdio, me deixaram usar o estúdio para fazer essas fotos. Joguei na parede, fiz essas fotinhas. Fiz um monte de protótipo, imprimi na Eggs mesmo, me deixaram usar a impressora. Então, usa os equipamentos que te dão, né? Fiz É, as impressoras. eu também usei muita estrutura da Índio, assim, na época. Deixar aqui meu agradecimento, por terem deixado eu usar a estrutura cara, ajuda pra caramba, assim, pra desenvolver as paradas, né. Sem contar as pessoas maravilhosas que também me deram super assistência e, tipo, me ensinaram pra cacete no processo. Yeah, Tipo assim, o projeto era meu, mas eles me ajudaram muito, assim, aprendi pra caramba com ele. é isso aí. Enfim, um monte de pressão, coloquei num papel, esse aqui é um papel dobrado para fazer um. Isso aqui era um quartinho pequeno, né? Isso não é um estúdio fotográfico. Eu fiz Sim. ali, joguei um papelzão, um monte de papel, na verdade. Aí eu tirei no Photoshop ali as divisórias de papel. Tinha duas lâmpadas da IKEA que eu coloquei no canto assim. E a minha atual esposa, na época namorada, que foi a modelo de mão aqui. Também foi na Eggs me ajudar a tirar foto, algumas fotos eu tirei. Isso aqui é tudo foto assim, com uma câmera relativamente simples e só nesse ambiente, assim, é um quartinho pequeno com uma cartolinona, assim, dobrada. E são as fotos que até hoje, assim, eu acho que são as fotos mais legais que eu tenho de produto, assim, Uhum. tudo de novo. Não foi um processo, não foi, tá aqui o produto e durante vou tirar essas fotos maravilhosas. Não, o produto todo foi pensado para isso. Uhum. E isso também, né, pensar o sistema, que eu mostrei ali no portfólio da Rafa, mostrar essa explicação legal, iconográfica do sistema, é uma coisa, assim, que, sei lá, eu avalio muito bem quando eu vejo portfólios, assim. Então eu fiz essas ilustrações no iPad, desenhei de foto em cima, assim, de foto da internet, né? Tipo, Uhum. peguei foto do Google, joguei ali, desenhei em cima,
Eu não consigo desenhar isso do zero, mas no iPad ali fazendo desenho em cima, tranquilo. Hoje com AI eu diria que até é mais fácil Mais ainda. fácil ainda, é. Ah, fiz ali as UIs mais ou menos também para mostrar, depois coloquei nos mockups, fiz uns renderzinhos legais, de novo, mão ali renderizada e tal, a UI ali no telefone. Então é isso, é um produto assim, o produto em si, a minha ideia era até isso mesmo, fazer uma geometria muito simples, e botar a atenção toda no processo. Uhum. E foi isso. E aí, outro nessa pegada da época, assim, e eu tô mostrando esse portfólio velho, que hoje eu não tenho mais esses projetos no portfólio atual, porque eu não tô fazendo tanto industrial design anymore, mas esse pedal foi o que eu tinha falado, né? Tipo, eu comprei um pedal barato, eu tava nesse rolê de, eu quero desenhar pedal, o pedal tá meio popular na época, assim, uma galera desenhando, e, de novo, desenhos pro... Quer dizer, esse aqui, na verdade, até que eu desenhei um pouco, assim, pra pensar a forma e tal, mas muito pra tirar foto. E fiz um monte de impressão, um monte de teste, assim, com... e se o pedal fosse redondo, e se o pedal fosse quadrado, e se o pedal não sei o quê, e esses controladorzinhos que eu queria ter na guitarra. E, de novo, né, tipo, usando a estrutura que eu tinha da Eggs, me deixaram fazer os Uhum. negócios, fiz uns renderzinhos legais. Essa guitarra aqui também, provavelmente do GrabCAD, que tá lá no Quixote. Tem umas fotos não tão boas, mas, assim, ainda mostram, tipo, a parte interna e tal. Acho que isso aqui eu acho que foi feito com celular, não limpei a parte de cima ali e tal, mas não tá péssimo, assim. O gifzinho ali apertando os negócios para mostrar, realmente eu fiz um botão que aperta, realmente tem um produto ali dentro, tipo, tem as partes internas ali dentro que funcionam, com a molazinha e tal, e aí a foto no ambiente, assim, lá em casa com a guitarra, o controlador, e aí no final tem um vídeo tocando e mostrando que realmente funciona. Isso aqui são os cabos e Funciona, é coloquei as legal. peças. Então, e é isso, aí você vai ver, isso aqui, quem quiser pode até ir lá, tá lá esse negócio velho aqui ainda. Mas aí tem outras coisas aqui que foi muito assim, muito render. Eu gosto muito desse projeto do seu portfólio. Eu curto esse projeto também, mas o que faltou nele pra mim foi isso, né? Tipo, são renders bons. E talvez uma história legal, assim, de brasilidade, ou o que for, mas eu não tenho um protótipo, eu não tenho uma foto de eu fazendo um modelo. Mas eu Então, acho que nem por tudo mais que eu tentei precisa, fazer. Lucas. É, assim, mas aí eu vou ser um pouco contra isso aí, tá? Tipo assim, eu acho que o teu portfólio, ele tem que ser uma junção de várias coisas que você sabe fazer. Não necessariamente você vai mostrar todos os skills em um projeto específico. Entendeu? Esse projeto é Não, mais exclusivo de também acho. visualization e tá tudo bem, entendeu? O outro projeto vai ter Não, também sketch. acho. Mas o que eu tô falando é, tipo, esse projeto veio antes daqueles. Então, eu tinha esse projeto no portfólio e outros, só que eu não tinha aquilo. Entendi. Então, beleza que não tem protótipo aqui, mas isso que foi a vontade de fazer os outros. Aham. Eu também acho que nem todo projeto tem que ter o início, meio e fim de tudo, mas quando você não tem algumas dessas partes, tipo, se eu visse esse portfólio, e isso também pra falar pra galera, né? Eu mandei esse portfólio em construção pra um monte de gente que eu conheço ou que eu não conhecia pra pegar feedback. Eu E um também. dos feedbacks que eu peguei assim, antes daqueles projetos foi um cara que hoje eu admiro muito, assim, diretor de design também por aqui. Ele me falou, muito legal, mas eu não vejo muito processo, tipo, eu não entendo muito ah, como que você faz protótipos para chegar nisso. E ele também falou, não tem muito produto final, assim, de tipo, Uhum. que saiu na rua. E aí eu fiz de tudo para começar a mostrar mais isso. E de produto na rua, até coloquei uns produtos que eu não sou muito fã, assim, tipo esse que eu não curto muito o resultado final, mas é um produto que saiu na rua, eu consigo mostrar foto ali de PCB, de fábrica, não sei o quê, então Sim. joguei lá para ter um pouco dessa mistura de tudo. Mas enfim, é, isso é bem diferente do meu portfólio hoje em dia, que é muito mais uh, XR, né, muito mais AR, VR e UX e tudo mais. Apesar de que ainda tem um ou outro produtinho assim que eu deixo lá, mas isso aqui é uma construção assim, pô, daquele projeto daquele portfólio de 2015 para cá, não é tanto tempo assim e tem uma evolução, assim, acho que grande em fazer layout, pelo menos, até. É, o layout é bem E acho bonito. que muda muito, assim, o... Acho que nesse espírito de, assim, de mostrar essas coisas e não deixar ninguém desanimado, cara, essas coisas vêm com o tempo e vêm com a iniciativa, assim. Então, as coisas vão acontecer. Tem um fator também que eu acho que é um fator difícil, assim, que é encontrar o teu estilo e a tua personalidade, sabe? Tipo, é
eu entendo no lugar de você não precisar fazer um portfólio que tenha, tipo, uns gráficos bizarros, igual a gente estava vendo, né? Tanto o meu quanto o teu, assim, tem uns gráficos meio aleatórios jogados no meio da página. Não tô falando nisso, assim, mas tem em algum lugar você tem que mostrar a tua essência também, sabe? Tipo, um pouco de quem que você é, o que que você curte, o que que você faz. Portfólio tem um pouco nesse lugar, assim. Eu gosto muito da minha página do About, do meu portfólio, que cara, eu trabalhei nesse troço, tipo assim, 1000 vezes até eu chegar num negócio que eu tava feliz, assim, eu posso puxar aqui. Não tá excelente, ainda não tá do jeito exatamente do que eu quero, mas eu acho que tem um pouco dessa vibe de mostrar um pouco mais além do que só necessariamente, tipo, tá, tem um textinho, falar quem eu sou e aí botar um monte de gráfico aleatório que não faz sentido nenhum, assim. É, Eu tenho aqui a primeira página, né? Tipo, eu tenho um pouquinho de um texto, quem quiser ler, quem não quiser ler também, beleza, pode passar direto. E aí eu coloquei uns esquetes, assim, né? Eu tenho tentado ter esse hábito, né, de desenhar enquanto eu viajo e, e começar a fazer uns registros desses esquetes ao longo das viagens, assim. E isso é uma coisa muito minha, assim, é coisa que eu gosto de fazer, de olhar coisas ao meu redor e as ideias surgirem daquilo, sabe? E aí, uma coisa que eu tenho aqui também é essa ideia de ter tipo um mantra ou alguma coisa que eu acredito muito dentro da minha prática, assim, né? Que é essa conexão de cultura e cultura, comunidade e design, né? Como que esses fatores se entrelaçam, assim. E aí eu tenho um outro textinho também para quem quiser ler que fala um pouco sobre isso. E aí depois eu tenho, tipo, um mission statement, né? Tipo assim, uma missão do que eu acredito como designer, né? Tipo, inspire people to be the best versions of themselves, né? Que é inspirar as pessoas a serem as melhores versões delas mesmas. E aí tem uma imagem, assim, literalmente da onde eu sento, onde eu literalmente estou gravando esse podcast, que é onde eu trabalho, que mostra um pouco da minha personalidade, de quem eu sou, de eu gostar de fotografia, de eu ter a minha Cintiq aqui do lado, que eu rabisco os meus trabalhos, e aí depois eu tenho o currículo, né, para baixo. Mas o que eu gosto disso é a maneira como eu consegui mostrar um pouco de quem eu sou, sem precisar necessariamente ficar adicionando 300 mil imagens ou muito texto especificamente, assim. Eu gosto disso, sabe? Em algum lugar de você conseguir se apresentar, mas não precisa ser de gráficos e desenhos em volta da página. Tipo assim, pode ser um layout limpo, mas mostra coisas que você gosta de fazer. Quem me deu essa dica, eu vou voltar no nome de novo, foi o Arthur, de ter coisas mais pessoais, assim, mostrar imagens que sejam bold, né? Que sejam grandes e interessantes, assim, que mostrem um pouco mais da sua personalidade. De projeto, eu vou puxar dois que eu gosto muito, tá, Lucas? Eu confesso que, comparado com o que você está mostrando, os meus projetos são bem mais sujos, assim, de layout do que o que você tem, na minha opinião. Mas eu tenho um caralhado de processo dentro do que eu apresento. Esse projeto, ele tá ainda num layout que eu não gosto, eu já comecei a fazer uns updates, assim, no layout do meu portfólio, mas esse foi meu projeto de tese da RT, e é um projeto que fala sobre como que os eletrodomésticos. Eu tinha acabado de voltar, dando um background, né? Eu tinha acabado de voltar da GE para a faculdade e eu queria estudar essa ideia de como é que eletrodomésticos podem ajudar as pessoas a comerem melhor, né? A terem hábitos de alimentação melhores, assim. Principalmente por isso ser um problema crônico aqui, né? Num geral. A gente no Brasil tem hábitos melhores de alimentação do que a população americana, né? Então foi meio que isso que eu estava investigando, assim. Mas o que eu gosto nesse case é que ele é muito completo. E é o que eu gosto e o que eu não gosto, né? Tipo, ele é muito completo, então ele é muito extenso. Mas ele é legal porque ele tem tudo. Então ele tem desde pesquisa, que aí tem um monte de imagem de pesquisas que eu fiz, cenários que eu olhei, oportunidades dentro do projeto, até, tipo assim, muito desenho, muita exploração de ideia.
aqui, de novo, né, como você falou, né, de fazer o highlight do que eu estava olhando quando eu estava fazendo esses desenhos, né, o que eu estava pensando ao longo desse penso, né, dessas ideias que eu estava gerando para o projeto. Eu estava olhando para a cozinha numa visão bem holística, assim, né, desde food preparation, né, você preparar a comida, até você guardar a comida, interações digitais que podem te ajudar na organização dos elementos dentro da geladeira. Eu estava olhando para muita coisa, assim. E aí eu cheguei nesses dois conceitos meio doidos, assim, de um produto que é passivo, né, que você coloca as coisas dentro, você bota os ingredientes dentro desse produto e esse produto faz o trabalho para você, até um uso ativo, né, que é o conceito 2, que é pensar em interações que te ajudam a tomar ações, né, te ajudam a cozinhar, que era essa ideia. E aí eu tentei fazer um híbrido, né? Eu queria que minha ideia final fosse a junção desses dois, né? Tipo, desse uso passivo do produto e esse uso ativo do produto num produto só. E aí, de novo, aí eu voltei para desenhar mais. Então, assim, eu entendo que esse projeto ele é muito extenso, mas eu gosto do quanto de material que tem nele, sabe? Eu acho que ele é rico nesse lugar, assim. E aí eu fiz uns estudos de volume, enfim, olhando para o ambiente da cozinha e tentando entender onde é que esse produto se encaixa, né? Que configuração que esse produto faz mais sentido no ambiente de cozinha. E aí essa outra foto é no estúdio, lá na Arti, com esse modelo que eu tava montando lá na faculdade, né? E aí aqui eu fiz um gifzinho também para poder entender, mostrar o quanto de coisa que cabia dentro desse footprint, né, desse produto, olhando esse tamanho de bandeja. No meu caso, eu acho que os meus modelos estão mais sujos, assim, do que você estava apresentando, né? O meu fundo não é branquinho, todo organizado. Tá bem sujo, assim, a maneira como eu tô apresentando as coisas, mas eu acho que comunica bem, pelo menos, o que eu tô fazendo. Não, a escala é diferente, eu acho que tá bem comunicado. O negócio não é só fundo branco, né? A única coisa que tá me incomodando aqui é que você tá usando polegadas, né, ao invés de usar sistema métrico, mas isso aí é outra história. Mas assim, eu modelei tudo em metro, né? Em milímetros, né? É só porque visualmente, e isso foi pensado, tá, Lucas? Porque visualmente eles compreendem melhor aqui inches, né? Tipo assim, quando você conversa sobre medidas, obviamente, quando Uhum. você vai jogar no CAD é tudo milímetros, mas quando a gente tá falando, qual o tamanho desse produto? O que vem pra mim, pelo menos, é 16 inches, né? Eu fico, tá, porra, o que são Eu 16 nunca peguei isso. Até hoje eu forço as pessoas a se virarem e elas me forçam a me virar e é isso aí. É uma Mas merda, não, eu tô mas zoando. Eu tenho ojeriza desse sistema que não é decimal. é muito ruim, eu concordo também. Eu tenho muita dificuldade de compreender, às vezes, o sistema de inches, mas foi pensado, tá? Não foi de qualquer jeito que eu coloquei isso em inches, não. Era para poder a leitura para eles ficar mais fácil, mais rápido, entendeu? Enfim, e aí eu adicionei aqui uma página de user feedback e tal, tipo, eu fiz isso de verdade, tá? Eu coloquei esses desenhos na parede e eu pedi pra galera da minha turma botar esses post-its, né? Em volta do que eles gostavam mais e com uma explicação, assim, do que eles gostavam mais, né? O que era mais legal na visão deles. E aí eu entrei para um user testing, que foi um negócio muito louco que a gente fez lá no estúdio. Eu imprimi esses layouts que eu estava pensando, umas ilustraçõezinhas de produtos, e comecei a perguntar para as pessoas qual era o layout que eles gostavam mais, assim. Eu fiz essa brincadeira de meio que fazer um dia de groceries com eles, né, de ir no supermercado, e aí eu imprimi, como se fosse um jogo mesmo, assim, imprimi essas peças e pedi para eles me dizerem, tipo, quando você vai no supermercado, você compra quantos de cada unidade? O que você compra? O que você não compra? Pra gente depois poder comparar isso com os layouts que eu desenhei, né? Pra entender o quanto de espaço que eles precisavam dentro da geladeira. E aí eu fiz esse modelo final, que esse modelo é feito mesmo, tá? Tipo assim, isso é feito à mão. Eu cortei foam core pra fazer esse negócio, né? Que é tipo
Eu não sei bem explicar o que é um foam coat em português, assim, acho que não tem uma palavra específica. Mas basicamente o que é um foam coat é uma layer, né? É uma camada de papel, uma camada de espuma no meio e uma outra camada de papel, né? Um sanduíche de espuma. Então é um produto, é um pedaço de material que ele é resistente o suficiente, tipo um papelão, mas ele tem uma apresentação um pouquinho mais refinada, assim. Então eu usei esse material para criar esse modelo, né, que vocês estão vendo aí na imagem. E aí tem essa board aí de madeira que eu fiz no estúdio e tem esse modelo todo feito no cardboard, né, que deu um trabalho do caceta de fazer. E fiz em escala em 1 por 1, né? E aí depois é tudo renderização, né? No final para explicar, tipo, o layout da geladeira, como funciona e tal, isso aqui é tudo rendering, né? Que nem são renderings que eu gosto, assim. Acho que esses renderings estão tão velhos e hoje eu consigo fazer melhor do que isso, eu acho. Mas é honesto, assim, explica bem o produto, sabe? Uhum. Enfim. Uma recomendação até para isso, eu fiz um produto também uma vez para preservar fruta e eu achei uns modelos muito bons, aí eu fui finalmente descobrir assim que tipo, se você vai no Sketchfab e procura esse tipo de coisa, tem muita coisa com textura UV que parece a fruta mesmo. Então, tipo, tem que fazer pouquíssima coisa no render para parecer real, porque já Entendi. tem a textura UV. Já vem junto, né? E Do no início, modelo. sei lá, anos atrás, eu fazia tipo esses seus, assim, sei lá, uns blocão de fruta, ao invés de pegar um negócio. Às vezes só tá num lugar diferente, né? Tipo, a gente pesquisa muito bibliotecas de design industrial e esquece das de, sei lá, CG. Sim, verdade. E aí aqui era tipo só uma explicaçãozinha da UI, né? Como que funcionava, tipo assim, quais eram os features que tinha e tal. E aí depois aqui, tipo, uma imagem final, né? De como que ficava o produto. Eu nem gosto dos renderings, não, tá? Eu acho que esses renderings estão antigos, assim, porque eu consigo fazer hoje. Tipo, tá faltando rodapé, sabe? Tipo, não tá maneiro. Mas, assim, eu gosto do processo completo, entendeu? Tipo assim, aqui, amigo, tem sketch, tem modelo à mão, tem 3D. Tipo assim, o que você quiser no cardápio tem, sabe? Que também eu acho que é o downside desse projeto, né? Que ele tá muito longo. É o próximo na minha lista pra eu reorganizar, tipo assim, informação, sabe? Mas eu gosto principalmente dessas imagens do modelo final, assim. Que deu um trabalho do cacete, eu achei que foi um trabalho bem feito, assim, sabe? De modelo com escala, de ficar bem feito, assim, com uma escala grande, sabe? De não ficar torto, não ficar mal apresentado. Eu achei que dos cenários que podia ficar, eu achei que ficou bem executado, assim. E aí, o último que eu queria pular aqui para mostrar falei de novo, né, dessa ideia de não necessariamente resolver um problema, né, mas observar um contexto e propor alguma coisa para ele, né? Esse projeto, sim, vem um pouco desse lugar, eu acho. Não existe um problema no mundo que tem poucos brinquedos que ensinam poucas coisas para as crianças, sabe? Muito pelo contrário, acho que tem muito brinquedo que é desnecessário no mundo. Mas a ideia desse projeto era justamente desenhar um brinquedo que introduzisse essa conversa sobre cultura para a criança, sabe? Que fosse a nossa cultura e o que a gente é, né? Trazer essa identidade cultural para um ambiente que a gente fala pouco, assim, né? Criança hoje em dia consome muito cultura americana, né? A gente vê filme da Disney, a gente vê, enfim, muita referência europeia também. E eu queria desenhar alguma coisa que conversasse com a nossa cultura, assim. Então não é um projeto que tinha um problema necessariamente para resolver, assim, mas eu acho que era alguma coisa para contribuir. Eu acho. Acho que era num outro lugar, assim, né? Num lugar de contribuição, não num lugar de resolver. E aí eu gastei o tempo do mundo inteiro que eu tinha para fazer isso, assim. É um projeto que vem de paixão mesmo, não vem de ter alguma coisa para apresentar para um portfólio. Não veio desse lugar, né? Esse projeto. Ele veio de um lugar, de uma coisa que eu estava a fim de fazer, basicamente. E, enfim, e aí aqui tem um coach, né, falando sobre
a importância do carnaval, né? Enfim. E aí eu tirei tudo isso do meu bolso, assim, tipo, os modelos eu fiz com um amigo meu que trabalha lá na Índia, né? Que ele faz todos os protótipos lá do escritório já há muitos anos. E um beijão, Luiz Gênio, muito obrigada. Me ajudou muito a fazer esses modelos e tal. E, cara, eu gosto muito do resultado final, assim. Não é perfeito, mas eu gosto, assim, da fotografia. Paguei uma pessoa para tirar as fotos, assim. Essas fotos não são minhas, né? São de um fotógrafo profissional que tirou essas imagens. De novo, né? A ideia do GIF, né? Mostrando como que o produto é montado. Enfim, eu gastei o tempo que eu tinha para montar isso da maneira como eu queria montar, sabe? Eu não fiz esse projeto no meu portfólio pensando quem que ia ver, como que ia ser apresentado. Isso aqui é para mostrar por que eu gosto de fazer design, entendeu? Por que eu amo a profissão que eu escolhi, entendeu? É mais nesse lugar, assim. Aqueles brinquedos da Permafrost, né? É um pouco nessa vibe, assim. Era bem onde a inspiração veio, sabe? Ele tem um ar minimalista, né? Tipo assim, ele não é um brinquedo cheio de detalhezinhos, né? Até porque isso é um estudo que existe, tá? Brinquedo para criança que tem muito detalhezinho. A tendência é que a brincadeira em si, né? Tipo, o desenvolvimento da brincadeira fica em segundo plano, né? Porque é tanto detalhe que a criança se perde ali mesmo é muita informação, né? Imagina você tá andando na Times Square que tem um monte de poluição visual. A ideia de um brinquedo cheio de detalhes é a mesma coisa, assim. É muita informação para digerir ao mesmo tempo, né? Então eu queria que fosse um brinquedo meio nessa pegada minimalista, mas que tivesse essa ideia e esse motif de carnaval, assim, né? Que falasse um pouco sobre a nossa cultura, assim. E aí, enfim, as fotografias, essa é uma amiga minha e a filhinha dela, na época, tinha acho que 3 anos, a filhinha era bem novinha. E aí a gente fez essas fotos lá no Jardim Botânico do Rio. Eu gosto muito dessas imagens, assim, é um projeto que eu amo, que eu jamais vou tirar do meu portfólio, porque isso aqui fala sobre mim, assim, é mais sobre mim do que sobre o projeto em si, sabe? Tipo assim, é o que eu acredito e qual o meu rolê na profissão que eu escolhi, assim. E aí aqui é para mostrar, enfim, as diferentes cores e aplicações para diferentes escolas de samba, né? A ideia é poder fazer esses sets com várias cores diferentes que lembrem as bandeiras das escolas de samba, né? E aí aqui é um último hero shot, né? Da Danda brincando com as bonecas, né? De novo, aqui eu tô falando de, tipo assim, o que eu acredito como profissão. É quase um statement, sabe? Do que eu gosto de fazer e por que eu faço o que eu faço. Muito mais do que olhar para um processo quadrado de como a gente desenha as coisas. Tipo assim, olhei aqui, tem um problema nesse produto que não funciona. Não era nesse lugar que eu tava desenhando essas bonecas, assim, né? Enfim. Você é Salgueiro? Não, eu sou Vila Isabel, porque eu sou nascida e crescida na zona norte do Rio de Janeiro. Então, sou Vila Isabel de coração. Simpatizo, tá? Por Salgueiro, Unidos da Tijuca, que é tudo ali Grande Tijuca, mas eu sou Vila Isabel. Enfim. Meu rolê é Estação Primeira. Estação Primeira de Mangueira. Minha mãe é mangueira, mangueirense, é ali pertinho da gente também. Eu gosto das cores, tá? Esse projeto eu tinha muita vontade de fazer o próximo set, eu queria fazer com as cores da mangueira, assim, justamente pelo contraste das cores, né? Eu acho que vai ficar bem, bem bonitinho, assim, o brinquedo. Mas, enfim, falamos pra cacete. Esse episódio vai ficar grande. Vou logo avisando a vocês, tá, galera? Vamos te avisar aqui no final do episódio que o episódio vai ficar grande, galera. Então se você chegou até aqui, um joinha pra você. Muito obrigado. Vamos pular hoje perguntas, né? Acho que perguntas a gente pode dar uma pulada hoje. Mas tem hot take? Não, chega. Chega, Hot né? take Pra cacete. Hoje não tem hot A take. gente já falou sobre portfólio. Se você acha que não precisa de portfólio, esquece. Precisa de portfólio. Portfólio. Eu vou dar um hot take que é combinado com isso tudo que a gente já falou pra caramba. Enterre seu PDF no lugar mais obscuro do seu HD, porque hoje a gente precisa de site. Não vou olhar Behance de ninguém.
Cara, aí a gente vai ter um problema, porque eu acho que o Behance ainda é válido. Vou botar aqui a imagem para vocês, um jequiti do Behance do Arthur, só para jogar aqui na cara de vocês que o Arthur também tem o Behance dele, tá bom? Eu tenho certeza que o Arthur tem um site. Vou mandar aqui um beijo pra ele. Vamos chamar ele para ele apresentar um projeto. Vamos pedir para ele vir aqui falar um pouco do trabalho dele. É isso, galera. Então, valeu. Um grande beijo. Abração. Até o próximo.